Mas, a despeito disso, o Camus escreve um livro que é menos literário. Chama-se O Mito de Sísifo. E esse livro, fundamental no pensamento do século XX, fundamental no pensamento existencialista, ele começa com uma frase. Tirando os preâmbulos, ele começa com uma frase. Só existe uma coisa verdadeiramente importante para a filosofia. 2 pontos, o suicídio. Ele começa dizendo, num capítulo que o título é O Absurdo e o Suicídio, começa dizendo, a única questão que interessa para a filosofia, ou pelo menos a única em termos de prioridade, a primeira, melhor dizendo, né, é por que você escolhe viver ou não viver. Ou de outra maneira, que ele fala na segunda frase, saber se a vida vale a pena ser vivida ou não é a primeira questão da filosofia. O resto é secundário, segundo ele, né? Então, o resto é menos importante do que saber se eu devo, olha a perspectiva, escolher, decidir continuamente a seguir vivendo ou escolher o suicídio. E essa perspectiva, né, essa colocação, está no livro, voltando ao título, chamado O Mito de Sísifo. E vamos relembrar qual é o mito de Sísifo, para entender o que ele está querendo propor. O mito de Sísifo é um mortal da antiguidade que aprontou algumas para o destino, né? Aprontar algumas para o destino é a maior, o termo não é grego, heresia, mas você entende. É o maior equívoco, no termo grego chama-se híbris, tá? A palavra híbris, que seria a heresia num contexto, ou melhor dizendo, a arrogância, né? Ou seja, você imaginar que você pode dar uma volta, nesse caso, na morte, né? Sísifo deu um balão na morte, que morte em grego é thanatos, presente, por exemplo, em eutanásia, né? Que é a boa, o eu aí, boa morte. Então, thanatos, tenta imaginar Thanatos chegando, vamos pegar uma configuração mais moderna, né? Uma caveira com um capuz e uma foice, e aí o Sísifo dá uma malemolência, dá um rabo de arraia, dá uma volta, amarra a morte e segue vivo. Isso é imperdoável. Então Zeus vai puni-lo, né? Zeus deve ter chegado para ele e falado assim, você está achando que a morte é a pior coisa que pode acontecer? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é pior acontecer. Se você já viu o filme O Segredo dos Seus Olhos, que é o filme no qual algo pior que a morte é dado para o cara, né? Alguém já viu esse filme? Então, vai entender um pouco essa ideia. Eu vou evitar de falar do filme. Eu falo do filme, mas não dou spoiler, né? Porque o spoiler hoje é quase um pecado. Veja, O Segredo dos Seus Olhos. A ideia é o seguinte, você volta para Sísifo, você vai empurrar essa pedra, né? Pensa numa pedra, mas não é uma pedra, né? Uma coisa gigantesca, nesse morro aqui, que também é gigantesco. Vai empurrar essa pedra até chegar lá em cima. Ora, quando você é colocado para empurrar a pedra, você imagina que, ao chegar lá, sua tarefa está completa. E Sísifo, né, se enganou. A tarefa dele era empurrar a pedra para ela rolar de volta, empurrar de novo, ela rolar de volta, empurrar de novo, ela rolar de volta, e assim por diante. Ou seja, a tarefa dele era uma tarefa inútil. Era uma rotina, era algo repetitivo, e que se você perguntasse por que você está fazendo isso, a resposta é, não tem sentido. Porque empurrar algo que vai descer não faz sentido. Agora, vamos pensar no livro do Camus, que começa dizendo que a pergunta que é importante é se a vida vale a pena, e coloca esse mito para perceber que ele está querendo provocar a gente da seguinte maneira, a tua vida tem algo desse mito de Sísifo. Se você quiser olhar a tua vida como Sísifo, como está acontecendo com ele, é fácil, né? Ele está procurando dizer o seguinte, qual é o sentido do esforço que eu vou ter, né, que preencher a minha vida, porque preencher a vida com essas escolhas, com esse esforço, se no final, acabou, nada disso será recompensado. É claro que essa fala, essa visão, é uma visão não religiosa, né? E esses pensadores, o Sartre e o Camus, são ateus. Então, eles não estão colocando para quem acredita, tem uma crença no pós-vida, etc. Não é para essa pessoa, é para quem não tem isso, né? A partir do momento que nós somos múltiplos, plurais, alguns acreditam e outros não, talvez para você essa fala não tenha sentido, né? Porque você tem uma relação com esse pós-vida, né? O pós a morte, porque é estranho você falar que é vida após a morte, né? Se você vive após a morte, é porque não tem morte, né? Então, esse pós-vida, o fato é,
você talvez, esse relato não encaixe para você. Mas para muitos, na sociedade contemporânea, então, onde a religião tem um papel diferente, isso cabe. O que a gente está querendo dizer? Que dependendo de como você olhar para a vida, ela é um absurdo. Ou seja, ela é algo que carece de uma fundamentação em si mesma. Ela é algo, para pegar a imagem, o Nietzsche muitas vezes é trazido para dentro do pensamento existencialista. Com certeza ele não gostaria disso. Aliás, o próprio Sartre não gosta. Os filósofos não gostam de rótulos. E esses rótulos são para a gente só tentar entendê-los. Porque sem rótulos talvez faltasse um eixo, uma linha para amarrar. Então, levando em conta isso, poderíamos pensar que o Nietzsche, ao propor a seguinte reflexão de que nós somos uma corda estendida sobre o abismo, numa passagem importante dele, conhecida, ele está falando isso. Ele está falando, se você pensar na tua vida, ela é uma vida onde você está estendido nessa corda. Tenta pensar no equilibrista, né? E ele diz, você está estendido entre o que é menos e o que é mais. Ele usa o homem e o super-homem, entendam, entre o que é menos que você, ou seja, aquele que nem sabe disso que a gente está falando, e aquele que é mais que você. Daqui a pouco eu volto a esse cara. Mas você está o seguinte, você está em cima de um abismo numa corda, então vamos pensar nisso. E pensa o que acontece quando você olha para baixo. Quando olha para baixo, você sente mal, você sente uma vertigem. Você sente alguma coisa que a gente pode chamar, na filosofia, de vertigem, é o nome menos usado. Náusea, angústia, mal-estar. Então, 3 palavrinhas que aparecem em diferentes autores para falar de algo que não é igual, mas pode ser aproximado. Quando você olha para baixo, você percebe que você está sobre o nada. E esse vazio que o abismo representa no pensamento é sobre isso que nós estamos falando. Ou seja, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho o que justifica a minha vida, eu olho e vejo, nada que não seja eu mesmo pode justificar a minha vida. Nada que não seja eu mesmo pode explicar por que eu sou assim e não de outro jeito. Quando a gente está vendo a separação da Dalva, né, ela se separa em 49 ou 40 e poucos, né? E a gente fica pensando, 49, e aí fica pensando, caramba, a separação naquela época não deve ter sido simples, né? Não deve ser fácil, até porque eu me lembro de anos 70, ainda tinha o estigma, né? Filhos de pais desquitados, né? Imagina 30 anos antes. Então, você imagina. Agora, talvez outras pessoas na mesma época digam o seguinte, não, eu não posso separar, né? Eu não posso, a sociedade não permite isso. E o Sartre sempre traz essa ideia de que quem vai dar as suas explicações, ou melhor, as suas justificações, é você. Porque nada existe a priori, nada existe anterior a você. O Sartre diz, nós não temos nenhuma essência, nós temos uma existência que vai preenchendo um certo vazio, e a gente pode pensar nesse vazio, até inspirado pelo abismo, como eu falei há pouco, com as escolhas. Então, o tempo inteiro eu sou chamado a escolher como que eu vou fundamentar a minha existência. Ou, se preferir, como que eu vou dar significado a ela, a vida. E aí a questão do Camus é, se você não tiver uma resposta para como viver perante esse absurdo, ou seja, a ideia de que eu não sei muito bem de onde vim, não sei muito bem para onde vou, não sei muito bem por que existo, então uma série de questões que aparecem para a gente, se você não tiver como responder isso, ou seja, se você não tiver perante o absurdo e for engolido por ele, a passagem que eu ia falar no Nietzsche é, cuidado quando você olha para o vazio, para os monstros, para o abismo, que ele pode entrar em você. Então você olha para fora e diz, a vida não tem fundamentação em si mesmo. E talvez você diga que a vida não vale a pena. Você engoliu o vazio, você engoliu o abismo. Então, a dificuldade é exatamente olhar para fora e a vida não tem fundamentação em si mesmo. E o que eu faço com ela? Eu vou ser o autor dessa parada, né? Eu vou ser o protagonista dessa minha fundamentação. Ou seja, eu vou recusar o absurdo, vou me rebelar contra o absurdo e vou ser criador da minha vida. Vou ser o artista que vai fazer uma existência. E aí eu queria concluir essa fala pensando de como que cada um de nós, né, nessas nossas existências, somos singulares. Ou seja, nós dizemos humanos, como se nós tivéssemos muitas coisas em comum. Talvez tenhamos, mas a coisa que nos separa é mais significativa.
Ou, pelo menos, é isso que eu quero provocar. Ou seja, as escolhas que eu fiz para me constituir, como esse que aqui está falando, e vocês fizeram para estar aqui comigo, são absolutamente únicas. Ou seja, a minha existência como uma narrativa, ela não existe em outro lugar, a não ser em mim mesmo, assim como a sua, de vocês todos. Ou seja, eu sou como uma obra de arte única. Então, nós não somos particulares, nós somos singulares. Ou seja, nós somos pessoas que, de uma maneira única, autoral e inédita, estamos procurando construir uma existência nessa síntese entre aquilo que eu sou e não posso ser diferente e aquilo que eu posso ser e estou escolhendo fazer. Então, olha que situação agonística, né? Então, eu tenho limites muito claros e tenho possibilidades não tão claras. Eu sou uma espécie de singularidade nessa tensão entre esses dois lados, né? A palavra síntese que eu queria sugerir. Então, essa síntese que eu vou convidar, né? Essas sínteses que estão aqui, para a gente continuar assistindo a história de uma outra síntese. Manchado assim pelo carmim que tirei de meus lábios quando te deixei. Guardei teu lencinho para me lembrar o beijo que dele deixamos ficar. Ao ver os teus lábios, choro a recordar que depois partiste para não mais voltar. Lencinho branco que esqueceste ao me abandonar, manchado assim pelo carmim que tirei dos meus lábios quando te beijei. Lenço branco, que ilusão foi aquele louco amor. Agora é ilusão, ele já não volta mais. Ricardo Nascimento. Meu lenço amigo comigo ficou, fiel companheiro não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer se aquele amor eu não posso esquecer? A tarde estava fria, frio também ficou meu coração ao compreender que ele partiu no branco lencinho. Chorei sua traição. A gente fez um pouquinho exagerado, né? Esse tango um pouquinho exagerado.